Então, pessoal, é isso. Começando aqui a gravação, né? Como eu acabei de explicar, falaremos nesse primeiro bimestre sobre o conteúdo de probabilidade, né? Porém, probabilidade tem um negócio lá que, na minha opinião, é a parte mais difícil de se fazer um cálculo, é a gente identificar o espaço amostral, ou seja, o espaço em que o evento pode ocorrer, né? Todas as possibilidades em que aquele evento pode ocorrer, né? E para a gente conseguir calcular, a gente precisa de umas ferramentas que são dadas lá pela análise combinatória, né? Então são ferramentas que nos auxiliarão de uma forma assim que sem elas não seria possível a gente progredir muito, não, tá? Então, vamos iniciar aqui, a partir dessa aula e nas próximas, falando um pouco sobre análise combinatória. Todos vocês viram um pouco de análise combinatória no ensino médio? Sobre binômio de Newton, sobre triângulo de Pascal ou coisas assim? Alguém não viu? Então, todos viram e não viram ao mesmo tempo? Como é? Como funciona isso? Eu vi, professor. Bom, isso eu pergunto porque esse conteúdo eu já trabalhei um pouco no ensino médio, eu já vi muitos professores negligenciando bastante, né, essa parte do conteúdo, porque se encontra geralmente lá no terceiro ano, né? Aí as coisas são meio corridas, tal, então parte de números complexos mesmo, né, que eu vi inteira no meu ensino médio. Hoje em dia os professores mal tocam no assunto, né? Então tá cada vez tendo uma grade menor, né, de conteúdo. Os alunos estão saindo bastante com a formação em matemática bastante deficiente, né? Imagina nas outras matérias, né? Então, então beleza. Mesmo quem não viu, eu vou fazer de tal forma que essa pessoa também consiga, né, assimilar os conceitos mais básicos dessa parte, né? Então, ó, quando a gente pergunta, por exemplo, né, de quantos modos distintos, sei lá, 8 pessoas podem se sentar lado a lado em uma fila de cadeiras num teatro, né? Ou se eu pergunto para vocês quantas placas de automóveis podem ser formadas sem repetição de letras ou de números, né? Ou se eu pergunto ainda de quantos modos diferentes pode ocorrer o resultado de um sorteio na Mega Sena, né? Então você vê que são perguntas relacionadas a situações completamente diferentes, né? O que todas elas têm em comum, né? Todas elas envolvem um processo de contagem, né? Então, uma espécie de contagem de possibilidades de ocorrer aquele evento, né? Então, a análise combinatória que a gente vai ver, ela se trata basicamente disso. Ela é a parte da matemática que desenvolve técnicas e métodos de contagem que nos permitem resolver questões como essa que eu falei para vocês, até problemas muito mais elaborados lá da física nuclear, pode ser de pesquisas eleitorais, de condições climáticas ou coisas parecidas, entendeu? Então é uma área extremamente ampla de aplicações, não só na matemática, na física, química, biologia, estatística, administração, em praticamente todas as áreas de atuação humana, certo? Claro, em todas as áreas que eu falo onde seja possível a gente quantificar aquilo que está ocorrendo, né? Então, antes de inserir fórmulas e definições e tudo, a gente pode motivar o conteúdo com um exemplo mais simples, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, vou colocar aqui. Eu já escrevi numa anotação, só vou plotar aqui. Assim, ó. Pegar um exemplo aqui, né? Duas cidades A e B, né? Duas cidades A e B são ligadas por 4 estradas, né? Então essa aqui é a informação importante. Enquanto que as cidades B e C são ligadas por 2 estradas, né? O que me interessa saber é de quantas maneiras distintas, né, a gente pode ir de A a C passando pela cidade B, né? Então,
como que a gente representa esse problema? A gente pode fazer assim. Claro que não precisa desenhar um exemplo geograficamente correto nem nada, a gente só precisa da topologia do problema, né? Saber como esses elementos estão relacionados. Então eu vou colocar aqui uma cidade A, aqui uma cidade B e aqui a cidade C. E C. Aí vamos ver o que o problema nos informa. Ele diz que para ir da cidade A até B existem 4 estradas, né? Então vou representar aqui, ó, uma estrada, 2 estradas, a segunda, né? A terceira e a quarta. Né? E para ir da cidade B até a cidade C já existem quantas? Cadê? São 2 estradas, né? Aqui. Então eu vou colocar de B até C a quantidade de estradas que existem. Né? Então, tendo essa representação, a gente pode começar a pensar melhor em uma forma de resolver. Né? Então, ó, por exemplo, para eu ir por esse caminho aqui, que eu vou chamar de caminho 1, né? E deixa eu ver como eu posso representar isso. Pode ser assim, caminho 1, esse aqui é o nosso caminho 2, caminho 3 e caminho 4, né? Esse aqui são das estradas de D a C, posso chamar de D1 e D2. Né? Então, essas indexações assim para ajudarem a gente a abstrair um pouco o que está ocorrendo. Né? Então, existe uma forma da gente resolver isso que é chamado, assim, mais ilustrativa, que é chamado de diagrama de possibilidades ou árvore de possibilidades. Né? Porque a gente pode pensar da seguinte maneira. Se a gente usar a primeira estrada, né, vai ter ainda 2 possibilidades para a gente chegar até C. Né? Se a gente usar a segunda estrada, também teremos 2 possibilidades. A terceira estrada também vai ter 2 e a quarta estrada também ainda vai ter 2. Né? Então a gente tem que levar em conta cada um desses eventos. Né? Então, pela chamada árvore de possibilidades, a gente representaria isso da seguinte maneira. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, não ficando muito torto, né? Pegar aqui. Tá, esse é o nosso ponto de partida, né? Que é a cidade A. E daqui eu vou pelo caminho 1. Né? Até a cidade B. Ou então, aqui é o caminho 1. Ou então eu posso ir pelo caminho 2 até chegar na cidade B. É uma possibilidade também. Não vou nem colocar esse B aqui para não confundir. Então eu posso utilizar também o terceiro caminho, ou ainda o quarto. Né? Essas são todas as minhas possibilidades. Né? Independente de qual caminho eu escolha, né? Ao chegar em todos eles eu vou chegar na cidade B, correto? Então todos esses pontos que eu estou representando aqui são de certa forma a cidade B. Né? São representações aqui da cidade B. Chegando na cidade B, eu vou ter ainda que chegar na cidade C. Né? Então, antes de fazer esse passo, né? Cidade B, antes de fazer esse passo, vamos ver o que a gente consegue notar. Aqui a gente já tem quantas possibilidades? Já tem 4 possibilidades, correto? Agora temos que analisar o nosso trajeto até a cidade C. Indo pelo caminho C1, eu posso seguir pelo caminho D1 ou eu posso seguir pelo caminho D2. D1, D2. Né? Indo pelo caminho C2, eu posso seguir pelo caminho D1 ou pelo caminho D2. Né? Da mesma forma no caminho 3. Para chegar na cidade C, eu posso ir pelo caminho D1 ou pelo caminho D2.
E por último, pelo caminho 4, né, eu ainda tenho duas possibilidades para se chegar na cidade C, né, pelo caminho D1 ou pelo caminho D2. Então, todas aqui são as diferentes formas de chegar à cidade C. Né? Então, não vou nem colocar isso aqui agora. Né? Então, me digam quantas possibilidades, quantos caminhos possíveis eu posso fazer para poder chegar na cidade C. Né? Ao montar esse diagrama, basta eu contar essa quantidade de pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, nossa resposta seria essa. Existem 8 maneiras distintas de ir de A até C passando por B. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Alguma parte que ficou meio obscura? Não. Não, né? Tranquilo. Agora é tranquilo. Professor, é aquele que é tipo uma exclamação, né? Essa matéria? A gente vai ver a exclamação daqui a pouquinho. Você fala do fatorial, né? Isso, fatorial. Vou falar dele daqui a pouquinho. Então, olha só, a gente tem 8 possibilidades, né? Assim você representaria. Você responderia assim, ó, portanto, temos 8 maneiras distintas. Eu confesso para vocês que no meu ensino médio eu não gostava muito dessa disciplina. Né? Mas depois que eu resolvi estudar um pouco mais a fundo, eu fiquei encantado com as possibilidades, né? Mas é assim mesmo, o ensino médio faz de tudo para fazer a gente odiar qualquer coisa, né? Então não é novidade isso. De chegar à cidade C passando por B. Certo? Então, como que a gente pode fazer para poder, como vou dizer assim, ter uma maneira mais direta, né, de se fazer esse cálculo? Né? O que a gente pode reparar aqui é o seguinte, ó, olhem bem aqui em cima. Né? Eu tenho 4 possibilidades, né, 4 possibilidades de ir de A até B. Né? E eu tenho 2 possibilidades de ir de B até C. Né? Ao fazer o diagrama e analisar bem minuciosamente todas as possibilidades de caminho que eu posso fazer, né, para partir de A e chegar em C passando por B, a gente contou 8, né, maneiras distintas de se fazer isso. E ao reparar aqui, ó, que entre A e B tem 4 caminhos e entre B e C tem 2, qual é a relação entre 4 e o 2 para se chegar no 8? É a multiplicação, certo? Então, Multiplicação. pois é, e o que a gente fez foi isso. A gente simplesmente multiplicou, né, 4 vezes 2, que é 8. Né? Então, 4 possibilidades para se chegar referentes ao primeiro evento, né? E mais 2 possibilidades referentes ao segundo evento. Aí multiplicamos e obtemos o total. Então, a pergunta seria se a gente consegue generalizar, né, isso de uma forma que, bom, se eu tivesse, por exemplo, 15 cidades envolvidas, né, entre essas 15 cidades existiriam, por exemplo, entre uma e outra existiriam 8 caminhos, entre outra e uma qualquer existir uma quantidade maior, seria impraticável a gente fazer uma árvore de possibilidades dessa para obter o número final de possibilidades. Né? A gente precisa de um método que seja mais direto, né? E ao mesmo tempo seja confiável para a gente fazer esse cálculo. Okay? Então, antes de partir para isso, eu vou colocar aqui mais um exemplo. Quer ver? Um exemplo um pouco mais elaborado, né, para a gente ver essa situação. Vou colocar aqui na outra página. Ai, droga. Aí. Não, acho que cabe aqui, né? Não,
na outra página mesmo. Então, nesse exemplo diz assim: um estudante esqueceu a sua senha de 3 algarismos para abrir o cadeado do seu armário, né? Porém, ele lembra de apenas ter escolhido, né, 3 algarismos distintos para compor essa senha. Então, a pergunta que faz é a seguinte: qual é a maior quantidade possível de combinações que ele deverá testar para abrir o cadeado, né? Então, como que a gente aborda um problema assim, né? Você pode começar fazendo o seguinte, ó. Vamos representar essa senha de 3 algarismos por esses quadradinhos. Vou colocar assim, ó. 1, 2, 3, né? Cada um parte interna de um desses retângulos aqui indica um algarismo que ele escolheu, né? Então, baseado no que a gente fez aqui dessa árvore de possibilidades, né, a gente viu que investigar de forma individual cada um dos caminhos, né, para a gente chegar aqui nesse total de possibilidades, é o equivalente a gente multiplicar, né, os eventos envolvidos, né, as possibilidades relacionadas ao evento, né? Então tem a ver uma multiplicação com isso, né? Então dessa forma a gente pode abordar esse problema da seguinte maneira, né? Então ele lembra que de ter usado para compor essa senha 3 algarismos distintos, né? Então essa é uma informação importante, porque eu pergunto para vocês: quantos algarismos temos no nosso sistema de numeração? 10. São 10, contando com o 10, zero. com zero, Isso. verdade. O zero ele pode compor senhas, né, de cadeado, senhas de e-mail, de qualquer outra coisa aí, né? Então a gente pode levar isso em consideração, né? Então, já que ele diz que são algarismos distintos, né, para compor aqui o primeiro número, quantas possibilidades eu tenho, né, que ele pode ter escolhido? 10. Oi? 10. São 10, né? Porém, eu vou colocar até fora, né? Vou colocar aqui. Porém, ao ter escolhido um desses 10 números, né, digamos aqui que ele escolheu, sei lá, o 3, né? Se eu escolhi o 3 já não está, já não pode entrar aqui, né, para a segunda casa, né, do algarismo, né? Então, quantos me restariam para poder compor o segundo algarismo da senha? 9. 9 possibilidades, né? Aí digamos que dessas 9 possibilidades, sei lá, escolheu o 7 por algum motivo, né? Aqui é o 3, aqui é o 7, né? Então eu já tirei o 3, já tirei o 7, né? Quantos algarismos restam para poder compor a terceira possibilidade? 8. Seriam 8. Então nada mais instrutivo, né, do que a gente considerar desse jeito. E baseado no problema anterior, onde a gente fez a árvore de possibilidades aqui bonitinho, né, o diagrama de... Como é que eles chamam mesmo? Acho que é isso, é diagrama de árvore ou árvore de possibilidades, eu não lembro agora o nome exato, né? Então, baseado naquilo que a gente fez, a gente viu que, em vez de fazer aquele diagrama, a gente pode simplesmente multiplicar, né, as possibilidades relacionadas a cada parte do nosso evento, né? Então, quanto daria esse produto aqui? 720. 720. Logo, a maior quantidade possível de combinações que ele deverá testar para abrir o cadeado é de 720 combinações, né? Então, agora imagina o que é fazer isso, né, obter esse resultado fazendo um diagrama desse daqui, né? Eu teria que obter 720 pontinhos aqui e contar no final, né? Então, vocês veem que é realmente impraticável. Portanto, essa forma de tratar o problema, ela nos ajuda bastante nesse sentido, tá? Alguma dúvida até então, gente? Não. Por enquanto, né, tá de boa. Então, então por trás desses dois exemplos, parece que existe aí uma matemática interessante para ser tratada, né? Para a gente poder tentar
estruturar, né, através de uma teoria, através de um teorema ou algo do tipo. Né? O que está por trás disso daí é o chamado princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem. Que a gente vai se referir a ele simplesmente pela sigla PFC, tá? Sempre que eu vou me referir a ele, eu vou colocar essa sigla para não ter que escrever essa frase enorme. Então, uma dica eu dou para vocês aí em relação a essa disciplina e as demais. Quando algum teorema, alguma lei ou lema, princípio aparece com esse nome aqui, ó, fundamental entre ele, né? É porque o negócio realmente é a chave daquela disciplina que você está estudando. Né? Por exemplo, tem o. Deixa eu ver se eu me lembro de algum. Ah, tem a relação fundamental da trigonometria. Né? Acho que todos vocês já devem ter visto. Aquela que diz que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Né? O nome disso é. Acho que é relação fundamental da trigonometria mesmo. Aparece o nome fundamental lá. Né? E o porquê que é fundamental eu só fui entendendo depois, porque eu consigo deduzir todas as fórmulas da trigonometria com base nessa lei aqui. Então ele realmente é uma pedra angular daquela parte da disciplina. O mesmo vale para o princípio fundamental da contagem. Né? Ele é que vai nos permitir formular, né, dar uma formulação matemática para os arranjos, combinações, permutações, sejam elas repetidas ou não. Né? Vai nos dar toda é a ideia que está por trás de todas essas ferramentas, certo? E esse princípio fundamental da contagem, a gente pode enunciar ele da seguinte maneira, né? A gente pode dizer assim, ó, uma forma mais abstrata de enunciá-lo seria dizer assim, como é que eu vou colocar? Vou colocar assim, ó, seja uma sequência opa, uma sequência de K elementos que eu vou representar essa sequência da seguinte maneira, como esses elementos indexados aqui, ó, o A1, A2, A3, AK. Né? Já repararam que na matemática você basicamente só precisa saber contar até 3, né? O resto você pode colocar um K no final e generaliza, né? Então, é sempre assim nos livros. Então, dada essa sequência de K elementos, né, tá aqui indexado dessa forma, a gente pode fazer as seguintes observações. Né? Eu posso dizer que esse elemento aqui, ó, o A1, né, por exemplo, ele pode ser escolhido de que eu vou chamar de N1 maneiras diferentes. Né? Então vou escrever isso assim. Ó. A1 pode ser escolhido de N1 maneiras distintas. Melhor, N1 formas distintas. Né? Vou até colocar de cor diferente. A1, N1 maneiras distintas. Né? O mesmo vale se a gente se referir ao número A2, né? Ao termo A2. Só que o A2 ele vai ter N2 maneiras distintas de ser escolhido. Né? Então, porém, quando a gente escolhe o A2 de N2 maneiras distintas, né, a partir de cada uma das escolhas anteriores. Né? Assim como eu fiz aqui, ó, nesse nosso primeiro problema. Né? Eu escolhi o caminho C1 e do C1, digamos que eu parti para o caminho C2. Né? Então, o caminho D2, desculpe. Né? Então eu estou relacionando o que acontece aqui nessa segunda parte do meu evento com o que aconteceu na primeira.
né? Para eu poder chegar nessa segunda parte, deve ter ocorrido algo antes, entendeu? Então essa relação de nexo que eu quero enfatizar aqui. Então A2 pode ser escolhido de N duas formas distintas, a partir de cada uma das escolhas anteriores, né? Enfatizando assim, a partir de cada uma, cada aqui, das escolhas anteriores. E aí a gente pode seguir com essa classificação, por assim dizer, a respeito de cada um dos elementos dessa sequência. O A3, então, ele vai poder ser escolhido da mesma maneira, né? Ele vai ter A3, pode ser escolhido de N3 formas distintas. Vou colocar aqui o que foi cortado, né? A partir de cada uma das escolhas anteriores, né? E assim vai. A gente vai prosseguindo até contemplar todos os elementos, né, da nossa sequência, até chegar aqui no elemento AK. Então, completar aqui o que foi cortado. Então AK pode ser escolhido de NK formas distintas. Falta um D aqui também. Certo? Então, o que os nossos dois exemplos nos ilustraram, né? O que eu coloquei aqui, esses dois exemplos de uma forma abstrata a partir dessas considerações feitas, né? É que o número total de possibilidades para construir essa sequência A1, A2, A3, A4 vai ser o produto de cada uma dessas formas distintas aqui, ó, N1, N2, N3 e N4, né? Isso é que é o chamado princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem, ok? Então vou só formalizar para deixar anotado. Vou colocar assim, como é que eu falei mesmo, né? Então o número de possibilidades para construir A1, A2, A3, até chegar no termo, no késimo termo, né, da nossa sequência. Deixa eu mudar a página aqui, né? Será N1 multiplicado por N2 multiplicado por N3 multiplicado por todos os termos até chegar no NK. Esse simples enunciado, né, por mais que tenha um pouco de abstração envolvida, como eu disse, é o que está por trás de toda a teoria por trás da análise combinatória e, portanto, das probabilidades, que não teria sido possível sem esse instrumental matemático que a gente vai ver. Ok? Alguma dúvida até agora, gente? Não. Tá tranquilo. Que bom, né? Que por enquanto está tudo fluindo. Mas esse curso, como eu falei, ele não vai exigir tantas técnicas avançadas assim que você normalmente veria num curso superior de matemática, né? Pelos motivos que eu falei quando estava explicando sobre a ementa, né? Que a ementa mesmo nos colocou a disciplina dessa maneira, né? Então, assim, se a matemática você já tem, não vai muito além do ensino médio, né? O resto mesmo é trabalhar a questão da interpretação de texto e a habilidade algébrica mesmo, né? De você saber quando e como empregar tais formas, né? Porque o que a gente vai ver nessa disciplina também é que normalmente
Um problema vai ter 2, 3, 4 ou mais formas diferentes de ser resolvido, né? Vai depender ali da sua habilidade mesmo para identificar qual delas vai te dar o resultado de forma mais rápida, né? Mas isso aí é como tudo, né? Vai na prática mesmo, certo? Então, antes da gente formalizar o que vai vir até então, eu vou precisar de um recurso, né, que é bastante útil quando a gente envolve contagem de eventos, como a gente fez aqui, né? É por causa do seguinte, é que quando a gente vai resolver problemas de contagem, né, por meio desse PFC, é muito comum aparecer multiplicações envolvendo números naturais consecutivos, né? Como, por exemplo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 até chegar no 1. Né? Sempre números naturais consecutivos. Né? Então, por conta disso, foi criada uma notação para representar números que são multiplicados dessa forma. Né? É o chamado fatorial. Né? Então, vamos falar um pouquinho de fatorial antes de prosseguir, né, com o princípio fundamental da contagem. Né? Então, encare isso como um adendo. Né? Fatorial. Acho que todos vocês já viram esse nome em algum momento, né? Tem alguém aqui que nunca ouviu falar de fatorial? Não? Então que bom, todo mundo já viu, né? E de duplo fatorial, alguém já viu? Aí não. Não? Sim. Fatorial. Existe o duplo fatorial também de um número, que é quando você só considera os pares consecutivos dele, né? Aí tem umas ideias interessantes por trás, mas assim, é o mesmo princípio, né, de você multiplicar de forma números que são consecutivos, só que aqui você só vai considerar os pares. Né? Basicamente é isso. Né? Então, esse fatorial, né, esse número n fatorial, a gente vai indicar assim, com esse símbolo, né, um símbolo de exclamação mesmo. Né? E normalmente a letra que aparece, né, para indicar fatorial nos livros é o n fatorial. Né? Esse n é para enfatizar que esse conceito ele se refere ao conjunto dos números naturais. Né? N pertencendo ao conjunto dos números naturais. Então significa que não tem fatorial de número negativo, que não tem fatorial de número fracionário, ou número imaginário, número irracional. Né? O que vocês acham? Qual seria, por exemplo, o fatorial de 1 sobre 2? Alguém saberia me responder? Seria um terço, um quarto, um quinto? Então, ó, o conceito de fatorial é a gente multiplicar os números naturais que antecedem, né, o número que a gente está considerando. Eu vou fazer essa pergunta mais na frente. Ó. Por exemplo, colocar assim. Exemplo. 6 fatorial. Né? O que esse símbolo 6 com a exclamação na frente representa? Representa o 6 multiplicado pelo 5, multiplicado pelo 4, pelo 3, pelo 2, até chegar no 1. Né? Aí, porque isso é uma definição, foi definido dessa maneira. O 6 tem um fatorial relacionado a ele, porque o 6 ele é um número natural. Né? Lembrando que os números naturais são compostos pelo 0, 1, 2, 3, infinito. Né? Não tem tamanho, né, esse conjunto, ele é considerado infinito. Certo? Então, se eu quero saber, por exemplo, o fatorial de... Pode pegar até 8. Né? Qual seria o fatorial de 8? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? Até aí está tudo bem, certo? Está dentro da definição. Mas aí, e se eu for um pouco mais teimoso e perguntar, mas professor, qual é o fatorial de 1 sobre 2 então? Né?
E aí, o que você responde para esse aluno? Acho que algum de vocês aí já deve dar aula e tudo. Nunca nenhum aluno de vocês perguntou algo desse tipo? Não? Alguém tem uma ideia do que eu posso falar para um aluno que pergunte isso? Daria zero, professor? Daria zero por quê? Pela audácia. Pela audácia? Zero sobre um. Gostei da resposta. Repete, por favor. Seria o zero sobre um. Zero sobre um? Mas por quê? Eu não entendi seu raciocínio. Tá do maior pro menor. Sim, do maior, né? Só que, ao que eu falei na definição, o n fatorial ele foi definido para os números naturais. 1 sobre 2 é um número natural? Não. 1 sobre 2 é um número racional, né? Pertence ao conjunto dos racionais. Né? Então, não daria para eu multiplicar, por exemplo, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 3 vezes 1 sobre 4 vezes 1 sobre 5, porque quando que ia terminar essa multiplicação? Quando chegasse zero. Então, não chega. Não chega em zero. Né? Aí o que você responderia para o seu aluno então? Não existe? Você pode responder que não existe, né? Como foi o que fizeram comigo quando eu perguntei isso ao meu professor lá no ensino médio. E para um tempo depois eu descobri que ele estava errado. Né? Então, Não iria para limites, não, professor? como que seria? Não, não sei, porque tá tendendo a zero. Aí você dizia assim, né? Limite de 1 sobre n com n tendendo a zero. Ou com n tendendo a infinito, desculpe, né? Afinal o n está sempre crescendo, então isso aqui daria zero. É isso que quer dizer? É uma forma razoável de se pensar, porém também não está correto. Né? Isso eu estou falando com vocês agora porque assim de vez em quando aparecem alunos que fazem perguntas bem desconcertantes para você lá. Né? Então tá lá você, né, fez graduação, fez pós e tudo, tá lá dando aula, aí vem um pirralho de 15 anos e faz uma pergunta que quebra suas pernas. Né? Aí a atitude de muitos professores que eu vejo como errado é o chamado argumento de autoridade ou simplesmente a arrogância. Né? Ele trata a pergunta do aluno como estúpida, porque ele não sabe responder, né? E também, às vezes, ele recorre a algum autor. Ah, não, segundo o autor desse livro, tal, tudo, que eu li na graduação, que eu li não sei aonde, né? A sua pergunta não faz sentido, isso é assim, 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 assim. Aí você mata a curiosidade do aluno e você também perde uma boa oportunidade de convencer, né, mais um aluno a ir para a área de ciências. Né? Afinal de contas, eu acredito pelo menos no seguinte, que quando você leva a ciência até as pessoas, né, as pessoas vêm de volta atrás da ciência. Né? Então você precisa, mesmo que você não dê uma resposta matematicamente exata e precisa, porque aquele aluno não tem as ferramentas matemáticas para entender, você tem que explicar para eles de alguma maneira que a resposta dele não é tão ridícula assim. Né? E nesse caso, só para responder aí para vocês, o fatorial de 1 sobre 2 é raiz quadrada de π sobre 2. Certo? Ou não? Por quê? Essa é a pergunta correta. Aí eu vou deixar aí como um exercício para vocês consultarem em casa, afinal de contas não é o escopo da nossa aula. Mas tem um matemático que lá do século XVIII. Aí enquanto eu não souber responder, você fala isso, vou deixar pra vocês. Não. Não faz isso não. Faça um apanhado histórico. Ih, eu tô vendo.
Eu tô vendo o prenúncio de um professor pilantra aqui, lá no futuro. Não faz isso não, rapaz. Não. Tô aprendendo aqui, ué. Eu tô Professor aprendendo alemão, aqui. tô aprendendo já, ué. Não, mas não é assim não. Olha só. Espero que Existe. não tenha quebrado suas pernas aí, professor. Por quê? Como assim? Não, seguindo o contexto, né, que o senhor tava falando do que aconteceu. Ah, tá. Não, pois é. Você pode contar, né, para o aluno, nesse contexto aqui do fatorial, porque eu fiz essa pergunta e o professor não soube me responder e simplesmente desconversou lá no ensino médio, entendeu? Então, é um dos episódios que eu posso narrar como para eu ter vivido, né? Mas eu deixo para vocês pesquisarem. Se a gente tivesse mais tempo, eu trataria disso, sobre um negócio chamado de função gama, né? Essa função diz o seguinte: a letra gama de n é igual a integral de zero a infinito, x elevado a n menos 1 é elevado a menos x dx. Né? E o número que você colocar aqui, seja ele esse n, ele pode ser qualquer número real, né? Então não se limita apenas aos números naturais. Né? O número que você colocar aqui, você vai substituir o valor do n, né, aqui nessa integral e vai resolver essa integral. Né? Resolvendo essa integral, o que você vai obter é o número correspondente a n-1 fatorial. Né? Então, se eu quero calcular, por exemplo, o fatorial de meio, né, basta eu calcular o gama de 3 sobre 2, né, nessa expressão aqui. Ó. Aí, calculando essa integral, você encontra esse valor, que é a raiz de π sobre 2, que corresponde, então, ao fatorial de 1 sobre 2. Né? Isso aqui dá meio, né? Então, fatorial de meio da raiz de π sobre 2. Né? É um negócio bem desconcertante. Né? O responsável por essa ideia é o Leonhard Euler, né? Mais uma vez ele aparecendo aí, né? E eu peço que vocês tiverem curiosidade em entender um pouco mais sobre essa função. Inclusive, é um bom tema para TCC, quem estiver pensando, né? Tem a função gama, tem a extensão dela, que é a função beta, e a função zeta, que está relacionada. Daria um ótimo trabalho nesse sentido, né? Então, fica a dica, né? Mas, quem sabe, num momento mais oportuno, a gente possa descobrir... a gente possa conversar um pouco mais sobre as propriedades dessa função, tá? Então, assim, existe o fatorial de números racionais, porém, a gente está definindo aqui o fatorial apenas para os números naturais, ok? Para evitar complicações como essa que eu acabei de contar, certo? Então é que, para a gente, nesse contexto, o fatorial de números negativos ou o fatorial de números fracionários não faz sentido. Nesse contexto, por conta da nossa definição, e não porque não existe. Certo? Essa parte ficou clara? Então, então fazendo essa consideração, vamos voltar aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui do 8 fatorial, que eu falei que ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, até chegar no 1. Né? Eu poderia escrever esse 8 fatorial de outras maneiras diferentes. Por exemplo, se eu considerar isso aqui, ó, quem é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Quanto dá isso? 8 vezes 7 fatorial. Aqui é 7 fatorial, né? Então eu posso reescrever esse 8 fatorial nosso como 8 vezes 7 fatorial. Né? Ou seja, de uma maneira geral, eu escolhendo um número natural qualquer n, né, eu posso dizer que n fatorial é igual a ele mesmo, né, o valor de n, multiplicado por 7, na verdade é 8 menos 1. Né? Então, se eu pegar um n aqui, vai ser n menos 1. Certo? N fatorial é n vezes n menos 1 fatorial. E assim a gente tem uma fórmula de recursão aí para poder calcular o fatorial de um número. Né? Todos entenderam essa parte ou não? Sim? Aí eu pergunto para vocês, com base nessa fórmula aqui, ou com base no que a gente viu, qual seria o fatorial de zero? O zero é um número natural, né? Então ele está dentro aqui da nossa definição.
Mas como que eu calculo o zero fatorial? Pela definição que eu dei, o 6 fatorial é ele mesmo vezes os números que vêm antes até chegar no 1. Mas como seria o zero se ele está antes do 1? Como a gente resolve esse impasse? Alguém tem alguma ideia? Daria zero. Daria zero? Por quê? Todo número multiplicado por zero, zero. Ah, todo número multiplicado por zero dá 1? Não entendi. Não, zero. Daria zero. Ah, tá. Daria 1. Por quê? Eu vou ter que multiplicar os números até chegar no 1. É, no 1, exatamente. Então só ia ser 1. É, mas assim. É uma forma de você. É uma forma Ia de você. ser menos 1, não? Porque tipo n de menos 1. N de Mas tem que menos ser 1. natural. Tem que ser número natural, né? Então você pode usar essa própria fórmula para poder resolver essa pergunta, né? Coloca n igual a 1 nessa fórmula aqui. Aí vai ficar assim. 1 fatorial, né? Que é igual a 1 vezes 1 menos 1 fatorial. Certo? 1 fatorial é 1 multiplicado por ele mesmo, né? Já que a própria definição diz que é para você multiplicar os números anteriores ao número que você considera até chegar no 1. Né? Porém, estando no 1, só tem ele mesmo. 1 fatorial dá 1. Né? 1 multiplicado por qualquer coisa é essa qualquer coisa. A gente nem precisa colocar esse 1 aqui, certo? E 1 menos 1 dá 0. 0 fatorial. Assim temos que, pela definição, 0 fatorial é igual a 1. Certo? Entenderam? Ou não? Podem falar. Mais ou menos. Mais ou menos? Então fala aí, o que você entendeu ou o que não entendeu? Não entendi essa parte do final aí Do final? É porque assim, onde tem n na minha fórmula eu coloquei 1, correto? Uhum. Então aqui fica n fatorial vai virar 1 fatorial. Né? N substitui por 1, multiplicado por... Aqui não tem n menos 1, então já que n vai ser igual a 1, eu vou colocar 1 menos 1 e o fatorial aqui embaixo. Aqui na frente, quer dizer. Certo? Então, 1 menos 1 fatorial é 0 fatorial. Né? Que é justamente o que eu quero descobrir. Aí, basta eu utilizar a estrutura aqui da nossa equação. O que aparece do outro lado da equação? Aparece 1 fatorial. 1 fatorial que é 1. Portanto, pela definição que nós fizemos aqui, né, dessa relação de recorrência, o 0 fatorial necessariamente teria que ser 1. Certo? Ou não? Certo. Certo. Como eu disse, basta substituir. Né? Então, fica essa ideia aí, tá? Então, assim, nós temos que, por definição, né, 0 fatorial é 1. Né? Ele vem diretamente da forma como nós construímos a ideia de fatorial. Né? Então, vamos colocar aqui um exemplo para exercitar isso aí. Outro exemplo. Né? Se eu quiser calcular, por exemplo, 10 fatorial dividido por 7 fatorial, quanto dá isso? Dez fatorial menos 7 fatorial? Menos 7 fatorial? Como assim? É porque tipo, 720. Bom, não sei quem respondeu, por favor. Não. 720 mesmo, mas assim, ó, vamos ver como se faz isso. 10 fatorial, ó. Pela definição, é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Né? E aqui embaixo temos o 7 fatorial. Né? Não precisa nem abrir esse 7 fatorial. Por que não precisa nem abrir esse 7 fatorial? Porque aqui, ó, basta a gente ver que aqui em cima, esse próprio 7 vezes 6 até chegar no 1 é também o 7 fatorial.
certo? Então a nossa conta poderia muito bem ser escrita assim, ó, 10 fatorial, né, dividido por 7 fatorial vai ser igual a 10 vezes 9 vezes 8. Em vez de colocar todo esse produto, eu coloco simplesmente o 7 fatorial e embaixo também o 7 fatorial. 7 fatorial multiplicando em cima e ele aparecendo sozinho embaixo, a gente pode cancelar. 9 vezes 8 dá 72, 72 vezes 10, 720. Certo? Então, uma ideia aí de como a gente pode abordar, né, esse conteúdo. Vou colocar pelo menos umas duas questõezinhas lá para vocês assimilarem melhor essas propriedades do fatorial, né? Vamos colocar aqui mais um exemplo. Assim, ó. Agora uma equação envolvendo fatoriais. Por exemplo, n mais 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial é igual a 6. Aí eu pergunto para vocês, qual é o valor de n? Como a gente poderia resolver isso aqui? Alguma ideia? Lembrem da definição de fatorial. É multiplicar o número pelos seus antecessores até chegar no 1, tá? Professor, em cima, Sim. n mais 1 Ah, vezes n menos 1. n mais 1 vezes n, já que o n é o antecessor, né, do n mais 1. Aí multiplicado. Quem vem antes do n? É o n menos 1. Aí a gente poderia continuar esse cálculo até chegar no 1, né? Porém, eu posso abreviar todos esses números que eu colocaria aqui na frente, colocando um fatorial depois do n menos 1. Né? Por quê? O n menos 1 fatorial seria n menos 1 vezes n menos 2 vezes... até chegar no 3 vezes 2 vezes 1. Eu preciso saber qual é o valor de n para ter uma ideia de quantos termos eu vou colocar aqui, né? Como eu não sei, eu coloco assim de forma genérica, tá? Então, em vez de colocar o n-1 fatorial aberto dessa maneira, eu abrevio a conta simplesmente colocando que todos os produtos que vêm antes vão ser representados pelo n-1 fatorial. Certo? Todos entenderam esse passo? Sim ou não? Podem falar, gente. Sim. Sim, né? E aqui embaixo repete o n-1 fatorial. Isso igual a 6. Aí nós novamente o que temos? Ó, n-1 fatorial em cima multiplicando e ele sozinho embaixo. Ó. Então a gente pode cancelar. E assim a gente se livra do fatorial na equação. Né? O que a gente tem então? N mais 1 multiplicado por n igual a 6. Aí multiplico n, né? Fica n ao quadrado, n vezes 1 dá n, menos 6 igual a 0. Né? Quais são as soluções dessa equação de segundo grau? E aí, quais seriam? Calma aí. Se não consegue fazer diretamente, usa lá a fórmula do complemento de quadrado, né? A fórmula de Bhaskara, como é erroneamente chamada. Mas se você não quiser usar, só pensa. Dois números que sendo multiplicados dê menos 6 e que sendo somados dê menos 1. Né? É menos 3 e 2. Menos 3 e 2. Exato. N igual a menos 3 ou menos 2. Colocar N igual a menos 2. Ou, menos 2 não, 2, né? Então, qual das duas respostas podem ser utilizadas no contexto do nosso problema? Apenas o 2. Apenas o 2? Por quê? Porque é número natural. Porque é número natural, né? E a gente está falando de fatoriais e nossa definição de fatorial se restringe ao conjunto dos números naturais. Tá? Então, apesar de que os dois sejam solução, só o 2, né, esse n igual a 2, é uma solução que cabe, né, no contexto do nosso problema. Certo?
Alguém ficou com dúvida nessa parte? Não? Então. Bom, então acho que esses exemplos deu para ilustrar bem as propriedades do fatorial, né? Sendo assim, a gente já pode utilizar essa ferramenta nova aqui que agregamos para falar de arranjos. Mais precisamente os chamados arranjos simples. Essa ideia por trás dos arranjos simples é da gente conseguir calcular, né, as possibilidades em diversas situações onde envolvem combinações de elementos, né? Então, ó, por exemplo, se eu tenho uma reunião, né, de condomínio e nessa reunião foi convocada essa reunião entre os moradores do condomínio para eleger quem vai ser o novo síndico e o subsíndico, né, do condomínio. Então, você pode pensar da seguinte maneira. Vou colocar aqui um exemplo. Então, essa reunião é para eleger 2 cargos, né? Um para síndico, né, e outro para subsíndico, né? Aí, para ocupar esses 2 cargos, 4 moradores resolveram participar dessa eleição. Vamos chamar esses moradores apenas de A, B e C, né, e D, né, para poder ilustrar os moradores que se elegeram para o cargo, né? Então, eu tenho 4 moradores que se candidataram, né, para esse cargo de síndico e subsíndico. Aí eu pergunto para vocês, de quantos modos diferentes pode ocorrer o resultado dessa eleição? Né? Vocês entenderam o que eu estou perguntando? Ó, por exemplo, eu posso ter um cenário onde o morador A virou síndico e o morador B virou subsíndico. Ou outro resultado possível, o B virou síndico e o D virou subsíndico, né? Então o que eu quero saber, o que eu quero é contabilizar todas essas possibilidades. Quantas elas são no total? Como é que a gente poderia? Oi? Seria 4 fatorial? Faz a pergunta, por favor. A pergunta é, eu tenho esses 2 cargos, né? E eu tenho esses 4 candidatos para o cargo, né? E o que eu quero saber é de quantas formas diferentes pode ocorrer o resultado dessa votação, né? Aí eu dei como exemplo, um resultado possível seria o morador A ser o síndico e o B ser o subsíndico, né? É 4 vezes 2? 4 vezes 2? Porque são 4 pessoas e 2 cargos. Não. Não, e a gente vai entender o porquê. Ó, vou responder essa pergunta fazendo aquele diagrama lá, né? Acho que fica mais simples. Você vê essa matéria de combinatória, de probabilidade, geralmente os enunciados eles não são tão complicados, mas são muito fáceis de enganar a gente, né? Então, essa é uma dessas situações. Então, como eu disse, o resultado dessa votação está sendo disputado por 4 pessoas. Eu vou colocar aqui, ó, o morador A, o B, o C e o D, né? Esses são os 4 candidatos, né? Então, digamos que nessa coluna onde eu coloquei aqui os moradores A, B, C e D seja o resultado possível para o cargo de síndico, né? Então, aí, digamos que o A seja escolhido para o síndico. Quantas possibilidades eu tenho para ocupar o cargo de subsíndico? Subsíndico, né? Eu posso ter o morador B, eu posso ter o morador C ou o D, correto?
Da mesma forma, se o B se eleger síndico, quantos podem ocupar? Quais são as possibilidades de ocupação para o cargo de subsíndico? Né? Eu posso ter o morador A, o C C e o D. e o D. Opa. Né? E se o C for eleito síndico, as possibilidades para subsíndico são os moradores A, B e D. E por último, se o D for eleito, quem pode ocupar o cargo de subsíndico são A, B e C. Né? Então, ó, esse resultado aqui, esse primeiro resultado, eu poderia simbolizar como sendo o par ordenado A e B. Né? O primeiro sendo síndico e o segundo subsíndico. Ao segundo resultado, AC. Né? O terceiro resultado, AD. Né? O quarto resultado é BA. Né? Lembrem que aqui ó, apareceu o AB e aqui aparecendo o BA. Eles são iguais? Não. Não, porque no primeiro o A é síndico e o B é subsíndico, né? E nesse outro, o B é que é o síndico e o A é o subsíndico, né? Então muda, tá vendo? Mas há problemas que a gente vai ver lá na frente em que a ordem ela não é importante. Aqui a ordem é relevante sim. Né? Aí os problemas em que a ordem não são importantes vai ter uma complicação a mais, né? Pequena, né? No cálculo, mas vai ter. Mas é importante entender quando que o problema permite ou não, né, que essas combinações sejam repetidas, né, possam ser tidas como distintas. Né. Aí aqui eu tenho o BC, esse outro BD. Né. Eu estou contabilizando já as possibilidades. Né. CA, CB. Isso aqui vai ficar meio em cima, né? Então. Eita. CD. DA. DB e DC. Né? Então agora basta a gente contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então existirão 12 resultados possíveis para a nossa votação. Né? Tenho 12 resultados possíveis. Tá, mas e agora, né? Como que eu posso representar isso? Eu represento o seguinte: eu tenho 4 moradores para 2 cargos, não é isso? Na nossa eleição. Né? Então, esse cálculo que eu acabei de mostrar aqui para vocês, fazendo esse arranjo de possibilidades, ele é representado por uma notação assim, ó, A de 4 moradores tomados 2 a 2. E o resultado disso deu 12. Né? Por enquanto, é só o que eu tenho em termos de notação. Né? A leitura é essa, 4 tomados 2 a 2. Né? Então, antes de partirmos para entender melhor como funciona esse cálculo, como a gente poderia elaborar uma fórmula, né, para calcular arranjos, a gente pode definir primeiro esse conceito. Né? Vou colocar aqui a definição, só para efeito de anotação mesmo, você ter a definição formal. Né? Então, se a gente concebe aí um conjunto com N elementos diferentes. Né? Então, vou colocar assim, ó, seja um conjunto não, acho que eu já tenho anotado aqui. Peraí, tenho sim. Eu vou colocar a anotação que eu fiz quando eu estava preparando. Aqui. Vou apagar isso aqui. Definição.
tem assim, ó, dado um conjunto então com n elementos distintos, né, como esse que eu coloquei, né, que são as pessoas A, B, C e D, né, a gente chama de arranjo desses n elementos tomados K a K, né, com K menor do que n, né, qualquer agrupamento ordenado de K elementos escolhidos entre os n elementos existentes. Então, essa seria uma definição abstrata que vai contemplar as possibilidades, né, dentre essas, como a que eu fiz nesse exemplo, ok? Então, vamos ver agora como que funciona, né, a contagem do número de arranjos. A gente precisa estabelecer uma fórmula, né, um método para poder contar que não seja esse, né, de desenhar essa árvore de possibilidade toda vez que for abordar um problema, né? Então, vou colocar aqui contagem do número de arranjos. A gente vai entender por que chegou nesse número 12, nesse exemplo aqui, e não foi exatamente como o colega até tentou responder, né? Simplesmente multiplicar o 4 pelo 2. Né? Aí é que as coisas começam a ficar complicadas. Então, por essa nossa definição, a gente pode primeiro definir o seguinte: se eu tenho n elementos distintos, né, eu vou indicar por arranjos de n elementos tomados K a K, né, essa forma de contabilizar os resultados possíveis. E isso, o que está por trás dessa conta é simplesmente o princípio fundamental da contagem, porém aplicado a esse contexto, né, em que eu tenho, como vou dizer, eu tenho um contexto diferente de contagem, mas ainda é o princípio fundamental agindo, entendeu? Então, a gente pode partir da seguinte premissa, ó. Como que eu construí essa árvore de possibilidades é uma dica de como eu obtenho uma fórmula, né? Então, aqui primeiro, o que eu fiz? Ó? Para a eleição do morador A como síndico, eu tenho 3 possibilidades para subsíndicos, né? Foi assim que a gente analisou e chegou em cada um dos resultados possíveis, né? Então, vou utilizar essa informação aqui e tentar abstrair o seu significado. Assim eu posso considerar o seguinte, ó, vou dizer que o primeiro elemento da sequência, o primeiro elemento da sequência pode ser escolhido de N formas possíveis, né? Escolhido de N. Opa. Então, tendo escolhido o primeiro elemento, como eu fiz aqui, né, de N formas possíveis, aqui no caso tem 4 possibilidades, né, para a escolha do primeiro elemento, agora eu tenho que ver a escolha do segundo elemento. Né? Então, abstraindo o que eu fiz no exemplo, o segundo elemento, então, ele pode ser escolhido de N-1 formas distintas. Né? Concordam comigo? Ó? Porque aqui eu tinha 4 possibilidades para ocupar o cargo de síndico. Sendo que o morador A se elegeu, vai passar a existir 3 possibilidades para ocupar o cargo de subsíndico, né? Ou seja, 4 menos 1. Né? Então, por isso que eu estou abstraindo aqui. Para um evento envolvendo N possibilidades, né? Uma vez escolhido o primeiro elemento, né? Para a ocorrência do segundo elemento, ele vai ter N-1 possibilidades. Né? Então, o segundo elemento, vou colocar assim, para agilizar, eu vou copiar, colar e adaptar. Aqui. Então, o segundo elemento da sequência pode ser escolhido de N-1 formas diferentes.
certo? E assim vai, para a quantidade que for, né, possível, se estiver sendo representada no meu evento. Aqui eu só tinha envolvendo 4 elementos no meu conjunto, mas ele poderia ter uma quantidade muito maior, ou até mesmo 1 ou 2 elementos, né, o que seriam os casos mais triviais. Mas a gente precisa colocar uma fórmula que contemple todas as situações possíveis, né? Aí, por exemplo, aqui se eu fosse continuar esse cálculo, para o terceiro elemento, qual seria a possibilidade, né? Então, vou copiar aqui. Aqui, né? Já escolhido o terceiro elemento, caso houvesse mais uma etapa aí de eventos, né? O terceiro elemento da sequência pode ser escolhido de um total de n-2 possibilidades, de formas possíveis, né? E assim até chegar em um número qualquer da minha sequência, por exemplo, num késimo termo da nossa sequência, né? Então, o késimo elemento da sequência pode ser escolhido de um total de, no caso seria k-1 possibilidades, né? Pode ser, a partir das k-1 possibilidades anteriores, né? Então, o que sobram no total vai ser n menos k menos 1 possibilidades. Então, eu não sei se ficou claro essa forma como eu coloquei, né? Vocês entenderam? Eu não sei se eu fui claro o suficiente. Até aí tudo bem? Não. Eu vou reformular essa parte aqui, para deixar, porque envolve um termo abstrato, né? Eu vou tentar colocar de uma maneira mais... Então, o késimo elemento da sequência ele pode ser escolhido a partir das k-1 escolha anteriores. Então, vou colocar assim, a partir das k-1 escolhas anteriores. Opa. Então, assim como eu fiz, né, do terceiro elemento, a partir pode ser feito de n-2 formas possíveis, né? O quarto elemento seria de n-3 formas possíveis, né? O késimo elemento seria então n menos k-1 formas possíveis, né? Então seria colocar assim, ó, seria n, seria através de n menos k-1 formas possíveis, né? Era isso que eu não sei se vocês entenderam ou não, né? Mas é seguindo o mesmo padrão envolvendo os n termos da nossa sequência de números, da nossa sequência de elementos. Certo? Então, o nosso número de arranjo envolvendo o princípio fundamental da contagem seria simplesmente calculado assim, ó. Arranjo de n elementos tomados k a k seria o quê? Seria n multiplicado por n menos 1, né? N vezes n menos 1 vezes n menos 2, né? Aqui do quarto elemento seria n menos 3, e assim até o késimo elemento possível, que seria n. Se aqui eu resolver, ficaria assim, ó, distribuindo esse menos para dentro dos parênteses, seria n menos k mais 1, né? Se quisesse colocar de uma forma mais direta, né? Então, até o késimo termo seria n menos k mais 1. Tá? Esse seria o total de número de arranjos envolvidos, né? Então, até aí tudo bem, gente? Ou não? Eu sei que quando a gente começa a abstrair, né, as coisas começam a perder um pouco, né,
aquela impressão tátil, né? Aquela coisa mais concreta do problema, mas eu só estou partindo de um problema, né, que a gente resolveu ali em cima da eleição de síndico e subsíndico. Né? A partir daqueles elementos, eu passei a atribuir valores abstratos. Né? Agora imagine um conjunto com n elementos. Aí para o primeiro eu tenho n possibilidades, para o segundo então eu tenho n menos uma, e assim sucessivamente, mas tudo partindo daquele problema concreto. Né? É aí onde a álgebra pode nos levar a cometer alguns deslizes, né? Mas acho que até aqui eu não cometi nenhum não. Né? Então só generalizando aquele problema concreto. Eu tenho essa situação aqui possível, envolvendo n elementos, e digamos que esse K representasse a quantidade de cargos possíveis. Né? Então são n moradores concorrendo a K cargos possíveis lá dentro do sindicato, dentro do condomínio, algo do tipo. Entendeu? Tentem pensar dessa forma, talvez fique mais concreto. Né? Então, como que eu posso tirar daqui, dessa consideração feita, uma fórmula mais fechada, onde eu consiga aplicar a um número maior de problemas, sem ter que sempre desenhar a árvore de possibilidades para resolvê-lo. Né? Reparem que aqui eu estou fazendo um fatorial. Né? Eu estou multiplicando um n pelos seus números naturais anteriores. Né? Porém, eu parei no termo n menos k mais 1. Eu não fui até o 1, né? que deveria acontecer para eu chamar isso aqui de n fatorial. Né? Então, eu posso continuar essa conta dessa fórmula. ANK, né? Arranjo de n elementos tomados k a k vai ser igual. Aí eu vou repetir essa primeira parte aqui, ó, n menos 1, n menos 2, vou deixar aqui, não precisa colocar o 3 não, né? N menos k mais 1. Quem é que vem antes do n menos k mais 1? Quem seria? Eu tenho n menos k mais 1. Quem é que vem antes dele? N menos K. N menos k. E quem vem antes do n menos k? N. Não, n menos k menos 1. Né? E assim a gente vai seguindo até chegar no 1. 3, 2 e 1. Colocando dessa forma, eu teria um n fatorial. Tá? Aí eu só estou complementando porque eu quero chamar isso aqui de n fatorial. Mas olha só o que eu fiz. Né? Para poder forçar o surgimento do n fatorial, eu acrescentei esse termo em vermelho multiplicando aqui. Então, para não desequilibrar o que eu tinha de início, eu preciso fazer a operação inversa. Eu preciso agora dividir tudo o que eu tenho por esse termo que está em vermelho. Né? Então, isso tudo só para manter para conservar o que eu tinha de início. Tá? Então, vou repetir esse termo aqui. Ó, n menos k menos 1. Aí seria n menos k menos 2, n menos k menos 3. Aí eu precisaria saber quem é n e quem é k para saber quantos termos eu vou colocar. Mas uma hora vai chegar lá em 3, 2, 1 e assim vai. Certo? Então, agora eu já tenho a fórmula praticamente pronta. Porque olha só, o que eu tenho aqui na parte de cima? Né? O que é esse produto aqui todo? Como é que eu posso representá-lo de uma forma mais resumida? Quem é o n multiplicado pelos seus antecessores até chegar no 1? N fatorial. N fatorial. Então tudo isso aqui eu posso chamar de n fatorial. Né? E esse termo aqui de baixo, como é que eu posso chamar ele? Eu tenho n menos k multiplicando por todos os seus antecessores até chegar no 1. N menos K fatorial. Exato. Pronto, temos a fórmula para calcular o número de arranjos. Eita. Top demais. Já tinha visto a demonstração, Rodrigo? Não. Não, é basicamente essa. Tem várias outras formas de se fazer, mas eu acho que essa é uma das mais ilustrativas. Né? Então, assim, deduzimos a fórmula para o número de arranjos simples. Né?
Aí a gente consegue entender por que o nosso problema lá sobre a eleição de síndico e subsíndico no condomínio resultou em 12. Né? Porque vamos substituir. Eu tenho 4 elementos para 2 cargos. Né? Então, aplicando ao exemplo, eu teria A4 tomados 2A2 igual a 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial. Né? Então, 4 fatorial dividido por... Não, posso calcular logo, como são números pequenos, né? Quanto dá 4 fatorial? Quatro vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? E aqui embaixo eu tenho 2 fatorial. 2 fatorial que é 2 vezes 1. Né? Então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. 2 fatorial é 2. 24 sobre 2 dá 12. Olha que coincidência. Né? Então assim seria aplicado ao nosso exemplo. Beleza? Ficou claro? Ou tem alguma dúvida? Podem falar, gente. Ficou claro, professor. Ficou claro? Então, quem aí não viu esse conteúdo, eu espero que tenha entendido até então. Eu sei que não é muito fácil, né? Como eu falei para vocês, no meu ensino médio eu me frustrei bastante com isso, né? Pela fórmula simplesmente mnemônica com que o professor passava. Tipo, a fórmula é essa, a fórmula disso aqui é essa, a fórmula disso aqui é essa. Agora aplica nos problemas. Né? Era realmente bem desinteressante dessa forma. Quando a gente... Parece que a única maneira de resolver aqueles problemas era mediante a aplicação dessas fórmulas. Né? E não é. Como eu disse para vocês, quando a gente vai estudando isso com mais cuidado, a gente percebe que tudo que está por trás disso é simplesmente o princípio fundamental da contagem. Todas as fórmulas que aparecem são uma mera decorrência desses fatos. Tá? Então, vamos ver aqui mais um exemplo disso aqui, só para ver se fixa melhor. Vou colocar assim, cadê? Tá aqui. Mais um exemplo. A senha de acesso a uma rede de computadores é formada por uma sequência de 4 letras distintas. Já vamos rabiscar isso aqui. Né? Seguidas de 2 algarismos distintos. Né? Então, dados importantes. Quantas são as possíveis senhas de acesso? Alguma alternativa aí de solução? Né? Uma maneira que eu sugiro para vocês abordarem é o seguinte, tenta desenhar o que está acontecendo. Você tem uma senha com 4 letras distintas, então vou desenhar aqui os quadradinhos, né? Aqui vai representar a parte das letras, né? E depois a outra parte da senha é composta por 2 algarismos distintos. Então você faz aqui mais os 2 quadradinhos separados para não bagunçar, né? Que é a parte dos algarismos. Certo? E está bem enfatizado aqui a palavra distintas, né? Aqui e aqui embaixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a letra que aparecer aqui na primeira ela não vai poder aparecer nas demais letras, né? do meu código, da minha senha. Né? E o mesmo algarismo que aparecer aqui nessa primeira casa não vai poder aparecer na outra também. Né? Então, quantas são as possíveis senhas de acesso? E aí? Quantas letras a gente tem aí no nosso alfabeto? 26 letras. Então aqui, para a primeira casa eu tenho 26 possibilidades. Para a segunda casa eu tenho quantas possibilidades? 25. E assim vai. Para a terceira casa seria 24 e aqui 23. Né? O que a gente pode fazer para resolver isso aqui, a quantidade de letras possíveis, é multiplicando essas possibilidades. Né? E de algarismos?
com 10 possibilidades e 9 possibilidades no outro, né? Então a gente só multiplica também, né? E agora? E aí, como é que a gente continuaria? E aí, gente? Multiplicaria tudo. Então, essa é a dúvida, né? A gente multiplica tudo mesmo, ou seja, até isso daqui também, ou a gente multiplica essa parte e soma com a outra? Qual seria a interpretação correta nesse caso? Multiplica. Multiplica tudo? Isso. Multiplica tudo, porque assim, apesar da forma como eu fiz o desenho, aqui está dizendo que é uma senha só, né? Então, eu separei assim para não confundir, né, o que é em cada parte, certo? Mas, na verdade, eu estou multiplicando todos esses termos aqui, né? Então, seria 26 vezes 25, vezes 24, vezes 23, vezes 10, vezes 9, né? O resultado disso, deixa eu ver, acho que eu deixei anotado aqui, deu 32 milhões, vou colocar de azul, 32 milhões, 292 mil e só isso. Então, se você não tiver mais nenhuma dica a respeito, você vai ter bastante trabalho para encontrar essa senha, né? Você teria que testar todas as 32 milhões 292 mil possibilidades. É o máximo que daria de senhas possíveis que daria para se formar com esses critérios estabelecidos, certo? Mas e aí, existe uma outra maneira de resolver isso que não seja usando o princípio fundamental de uma forma direta? Se eu fosse usar arranjo, como é que ficaria isso? Ó, eu tenho 26 letras para ocupar 4 posições, correto? Sendo que a ordem importa, né? Já que deve ser composto por letras distintas, significa que a ordem é importante com a qual elas aparecem, né? Então, aqui você poderia chamar de um arranjo de 26 tomados 4 a 4, né? Multiplicado por um arranjo de 10 elementos tomados 2 a 2, que são as duas casas possíveis, né? É uma outra forma. Será que chega mesmo no resultado? Vamos fazer aqui. A26 tomados 4 a 4 dá 26 fatorial dividido por 26 menos 4 fatorial, né? Então isso aqui ficaria como 26 fatorial dividido por 26 menos 4 dá 22, né? Ou seja, 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 vezes 22 fatorial, né? Tudo isso dividido por 22 fatorial. 22 fatorial multiplicando em cima e aparecendo sozinho embaixo cancela. O que eu teria? 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23. Exatamente o que a gente fez aqui, tá? Então tá vendo que a forma de arranjo como a gente construiu, ela é simplesmente o princípio da contagem aparecendo, né? Então, existem contextos em que é muito mais fácil você usar a fórmula e existem contextos em que é muito mais fácil você aplicar diretamente o princípio fundamental, né? Agora, saber reconhecer quando você utiliza uma ou outra em qual contexto, aí vai depender muito da sua experiência mesmo, do quanto você já praticou esse assunto, né? A chamada malandragem, né? A maldade que a gente adquire, né? Quando vai se exercitando e vai aprendendo novas formas de conectar a teoria com a prática, né? Aí, da mesma forma, o 10 tomados 2 a 2, né? Por aplicação de arranjo, você teria 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial, né? Então, 10
fatorial dividido por 8 fatorial, né? E isso daria 10 vezes 9 vezes 8 fatorial dividido por 8 fatorial. Olha só que coincidência, né? Justamente o que a gente fez lá diretamente, o 10 vezes o 9. Né? Então aqui é só para mostrar mesmo que por um método ou pelo outro você vai chegar no mesmo resultado. Aí basta multiplicar um pelo outro, né? E você chega a esse resultado de 32.292.000 como resposta. Ok? Tudo certo até aí, gente? Sim, tranquilo. Na próxima aula a gente já pode complicar um pouquinho ou tá de boa? Ou não? Pode complicar. Pode complicar, né? Então... Bom, então é isso. O que eu planejava para a aula de hoje era basicamente a gente falar desse princípio fundamental e inserir essa forma, né, a contagem do número de arranjos, a fórmula que é utilizada. Né? Na próxima aula a gente fala de permutações e eu não sei se eu coloquei no planejamento falar de combinações também, eu vou até dar uma olhada. Né? E vou ver se daqui a pouco eu já consigo postar lá no Classroom a atividade correspondente a essa aula, certo? Peguem a bibliografia que está lá disponível no Classroom, deem uma lida na disciplina, não se atenham apenas à aula, tudo como eu disse, eu não vou abordar todos os aspectos que estão colocados na bibliografia. E uma dica que eu dou no livro do Fundamentos de Matemática, né, que eu disponibilizei lá, o autor ele resolve vários exemplos, né, aplicando o princípio fundamental e arranjos simples também. Isso pode ser bem interessante para vocês ganharem confiança e assim conseguir responder as questões da lista. Correto? E o senhor vai postar a aula? Sim, a aula está sendo gravada, eu vou postar lá no canal. Aí vocês podem ter acesso quando bem quiserem. Certo? Vai postar onde, professor? No meu canal do YouTube. Tá, posta hoje, que daí a gente já faz um resumo e já... Eu sempre posto no mesmo dia, porque quando deixa pro dia seguinte é complicado. Lembrando que eu sou estudante igual a vocês também e trabalho também, então o negócio é muita correria, né? É verdade. Certo? Então é isso. Tem alguma dúvida, pessoal? Alguma colocação, algum comentário, alguma crítica, sei lá, qualquer coisa? A aula foi top. Ah, muito obrigado. Aprendi uma aula que eu não entendi o segundo grau inteiro. Eu tive essa dificuldade também, então ainda bem que eu consegui superá-la, né, e consegui fazer com que outros não passassem o que eu passei. Excelente. Então, beleza então. Muito obrigado e espero vocês então até a próxima aula. E criem um hábito, tá, de olharem lá no Classroom com mais frequência, tá, gente? Inclusive, reforçando, eu acho que na hora que eu falei não estavam todos presentes, né? Quem ainda não entrou lá no Classroom, entre, né? Porque todas as atividades e tudo vai ser postada e vai ser recebida apenas por lá, certo? Bom, no mais então, boa noite a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.